Oi, bem-vindos ao episódio de hoje. Dois assuntos na pauta e os dois falam sobre líderes que chegaram ao poder com uma promessa clara e que agora enfrentam a dura realidade de que promessa, é mais fácil de fazer do que cumprir. Então, no primeiro bloco, a Argentina de Milei. O superávit fiscal, a grande conquista, o símbolo da ruptura com décadas de responsabilidade argentina, está começando a rachar. A arrecadação caiu por 7 meses seguidos, o consumo ele não reagiu e os cortes fáceis já foram todos feitos. O que sobra agora é a parte difícil lá na Argentina. E a eleição, olha só, tá chegando. Vamos falar sobre isso, bem interessante. No segundo bloco a gente fala de Brasil e Lula. 4 meses atrás ele tinha vantagem de 2 dígitos. Olha só, hoje ele tá em empate técnico com Flávio Bolsonaro. O escândalo do Banco Master contaminou o ambiente político, a economia gera bons números, mas percepção ruim, e o governo está dividido sobre como reagir. E ainda tem Tarcísio de Freitas que precisa decidir nos próximos dias se entra ou não nessa corrida. Então, 2 presidentes, 2 países vizinhos, 2 promessas sendo testadas pelo mesmo inimigo, a realidade. Então bora começar o episódio bem político, vamos dizer, mas bem interessante. Lembrando que você pode seguir nosso videocast, é só clicar aqui no nosso perfil e colocar para seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Bora pro episódio. Olha, você lembra do Milei chegando ao poder na Argentina com aquele discurso de motosserra, que é motosserra em português, caso você não tenha entendido? É a motosserra lá dos gastos do governo, corte em tudo, austeria total, déficit zero. Pois bem, a motosserra ainda tá ligada, mas a madeira tá acabando. Olha só que analogia interessante. O que tá acontecendo na Argentina? Desde que Javier Milei assumiu em dezembro de 2023, ele repetiu uma frase como mantra: o equilíbrio fiscal é inegociável. E durante um bom tempo ele cumpriu. Cortou obras públicas, demitiu servidores, reduziu repasses para os estados, cortou subsídios. Fez o que nenhum presidente argentino recente tinha feito. Ele zerou o déficit. O mercado aplaudiu, o FMI abraçou, os títulos argentinos subiram. Milei virou uma espécie de celebridade entre os economistas liberais do mundo inteiro. Mas agora a conta tá chegando de um jeito diferente. O problema, a arrecadação despencou. Durante 7 meses consecutivos, a arrecadação de impostos na Argentina não acompanhou a inflação. Em fevereiro, quando você ajusta pelo índice de preços, a queda foi de 10% em relação ao ano anterior. Gente, 10% num único mês. Mas por quê? Porque a economia ela tá desacelerando. O consumo ele não se recuperou aos níveis de antes de Milei. As vendas no varejo estão baixas e o desemprego ele tá subindo. E quando as pessoas compram menos e trabalham menos, o governo arrecada menos. É uma lógica simples e dura. Você pode cortar gastos até a exaustão, mas se a receita também cair, o superávit some de qualquer maneira. E os cortes fáceis, eles já foram feitos, como eu falei na introdução. E esse é o ponto que ninguém está falando com clareza suficiente. Porque no começo do governo Milei havia muita gordura para cortar. Obras públicas superfaturadas, empregos governamentais excessivos, subsídios mal direcionados. Enfim, dava para fazer cortes sem machucar tanto. Agora não. Os cortes que restam são os difíceis de fazer. Os que batem direto na vida das pessoas. Em 2026, o governo reduziu os subsídios para energia e transporte público. O resultado disso, conta de luz mais cara, ônibus mais caro. Cada peso adicional de austeridade agora tem um rosto, e esse rosto está ficando com raiva. Agora, a taxa de aprovação de Milei caiu para 36% em março. Ela era 44% no final do ano passado. Essa é a mais baixa desde que ele assumiu. Ok, então vai quebrar o superávit? Olha, provavelmente sim. A questão é se vai quebrar feio ou quebrar de forma controlada. A Moody's disse que o governo provavelmente vai perder a âncora fiscal nesse ano, mas que o deslize deve ser administrável, segundo eles. E aí vem uma análise que parece contraditória, mas olha, faz sentido. O analista da Moody's disse que tolerar um déficit pequeno pode ser bom para Milei, porque se ele insistir no superávit a qualquer custo, pode, provocar um choque social ou político muito maior. Em outras palavras, às vezes a rigidez ideológica é mais cara do que uma pequena flexibilidade pragmática. Profundo, né? Então, Milei vai aceitar esse argumento? Essa é a questão de 1 bilhão de pesos. Literalmente. A Argentina tem 2 andares. Tem outro problema que complica tudo, tá? A economia argentina está crescendo de forma desigual. Agronegócio, energia e mineração estão indo bem. São setores que exportam, que se beneficiam do câmbio, que não dependem tanto do consumo interno. Mas, olha só, manufatura, construção, turismo e varejo estão sofrendo. E são justamente esses setores que empregam mais gente.
que movimentam o dia a dia das cidades, que pagam mais impostos sobre consumo. Então você tem uma Argentina ali que cresce no papel, né, nos números do PIB, mas que está claramente deixando para trás uma parcela grande da população que não sente esse crescimento diretamente no bolso deles. É o tipo de desigualdade que em países com um histórico de instabilidade como a Argentina costuma ter consequências políticas bem concretas. E lembrando que as eleições estão chegando, daqui a 18 meses a Argentina vai às urnas para escolher o próximo presidente. E Milei vai entrar nessa campanha com uma pergunta difícil para responder. Se o superávit, que era a grande vitória, né, o pilar central, o orgulho do governo, começar a rachar, o que sobra da narrativa? Porque a aposta de Milei foi sempre a dor é temporária, o resultado vai valer a pena. Mas se o resultado começa a não aparecer enquanto a dor continua, essa equação muda um pouquinho de figura. Então pode ter certeza que esse mês vai ser bem decisivo se os dados confirmarem um padrão, né? Atividade fraca, arrecadação fraca, contas mais apertadas. Milei vai ter que fazer uma escolha: defender o superávit a qualquer custo, mesmo que isso aprofunde a recessão, ou reinterpretar o que inegociável significa para ele. Economistas têm um nome elegante para a segunda opção, os argentinos têm um nome mais direto. Bora falar de Brasil. Olha, 4 meses atrás, Lula era favorito na campanha eleitoral, vantagem de 2 dígitos nas pesquisas. Trump tinha taxado o Brasil, Lula respondeu. O que aconteceu? A popularidade do presidente disparou. Parecia encaminhado, mas hoje o cenário é outro. Flávio Bolsonaro, senador, 44 anos, que é filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece à frente de Lula nas pesquisas de intenção de voto. É empate técnico, né, dentro da margem de erro, mas para quem estava com vantagem confortável há pouco tempo, empate técnico é um sinal de alerta enorme. E o governo Lula está dividido sobre o que fazer. Vamos entender. Olha, primeiro, o que derrubou Lula nas pesquisas? Não foi uma coisa só, foi uma combinação de fatores que chegaram juntos no momento ruim. Primeiro, economia. O desemprego está baixo. Esse é um dado objetivo e positivo. Mas 57% dos brasileiros dizem que a situação econômica atual é ruim e 51% esperam que piore nos próximos 6 meses. Quase metade das pessoas ouvidas numa pesquisa recente diz que pretende consumir menos nos próximos dias. Isso então cria um paradoxo político difícil. Os números macroeconômicos eles não são ruins, mas a percepção das pessoas é bem negativa. Em eleição, percepção vale tanto quanto a realidade, vale lembrar. Segundo, a guerra no Oriente Médio. O petróleo caro ele pressiona os preços dos combustíveis, que pressiona a inflação, que pressiona o bolso. O governo está tentando conter o impacto, reduziu impostos, subsidiou o diesel, abriu linha de crédito. Mas os efeitos ainda estão chegando. E terceiro, o escândalo do Banco Master. Sim, Daniel Vorcaro tem um papel nessa história. A quebra do banco e as investigações de fraude criaram um clima de desconfiança generalizada. E aí vem um dado que é politicamente incômodo para Lula. Numa pesquisa recente, cerca de 40% dos brasileiros disseram que os aliados de Lula são os mais envolvidos no escândalo. Isso contra 28% que apontaram os aliados de Bolsonaro. Tá, mas por que essa percepção? Olha, provavelmente porque Lula é próximo do Supremo Tribunal Federal e o STF ele tá no centro dessa crise. Quase metade dos brasileiros, mais especificamente 47%, considera que a corte está totalmente envolvida no caso do Master. Como o presidente defende as instituições e o STF publicamente, parte do desgaste respinga nele. Ok, mas Flávio Bolsonaro, quem é ele nessa história? Olha, é um personagem interessante do ponto de vista político. Aos 44 anos, ele é o filho mais velho de Jair Bolsonaro, que está preso por envolvimento em tentativa de golpe de Estado, e Flávio carrega o sobrenome mais polarizador da política brasileira. Tem acusações no passado, um caso de rachadinha durante seu período como deputado estadual, que ele nega e que foi arquivado pela justiça. Mas ele tem se apresentado como uma versão mais moderada do pai, menos confronto e mais diálogo. Isso tem funcionado com uma fatia do eleitorado que quer a agenda conservadora sem a turbulência do bolsonarismo mais radical. O timing também ajuda, com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, favorito do mercado e nome mais cotado da direita, ainda indefinido sobre entrar na corrida presidencial, Flávio foi lá e ocupou esse espaço. E a pergunta agora é, se Tarcísio decidir não entrar, Flávio consolida esse apoio inteiro? É uma pergunta boa. Mas qual que é a estratégia de Lula? E aqui que a divisão interna aparece com mais clareza. Tem 2 campos no entorno do presidente com visões opostas. Um grupo defende paciência, o argumento é que ainda faltam meses para a eleição, que a intensidade de campanha
vai ajudar os eleitores a associar as políticas sociais ao presidente e que Flávio ainda vai ser cobrado pelo legado do pai e pela inexperiência administrativa. Esse grupo também prefere que Lula não cite Flávio pelo nome, avaliando que o senador é mais fácil de derrotar do que Tarcísio e que agora dar atenção a Flávio pode fortalecer a candidatura dele antes de Tarcísio definir o que vai fazer. Agora, o outro grupo acha que essa cautela tá saindo cara, que deixar Flávio crescer sem resposta é um erro estratégico, que ele tá construindo uma imagem de moderado justamente porque ninguém tá contestando essa narrativa. Lula, por enquanto, ele tem sinalizado que vai partir pro ataque, mas sem nomear Flávio. Inclusive, numa fala recente dele, ele disse que, abre aspas, estamos entrando no período de contar a verdade. A disputa é entre a verdade e a mentira, quem fez e quem não fez, fecha aspas. O recado claramente era para a família Bolsonaro, mas o nome não foi citado. E o que o governo está oferecendo eleitoralmente? Olha, as políticas sociais de Lula têm aprovação alta. A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 tem 74% de aprovação. Os programas de renegociação de dívidas e subsídio a medicamentos também têm forte apoio popular. O problema é que essa aprovação não está se convertendo em intenção de voto. As pessoas aprovam as políticas, mas não necessariamente associam isso ao presidente. Ou aprovam, mas tem outras preocupações que pesam mais na hora de decidir o voto, né? Pode acontecer também. Aliados no PT estão discutindo ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para algo entre R$7.000 e R$10.000. Mas o governo, por enquanto, diz que não está estudando novos planos nessa direção. Muito provavelmente porque ampliar a isenção tem custo fiscal no momento em que as contas já estão pressionadas. E claro que tem a variável do Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo é o nome mais forte da direita nas avaliações do mercado e de boa parte do eleitorado, tá? Por meses houve especulação de que ele poderia desafiar Lula diretamente. Mas o prazo para decisão ele tá chegando, início de abril inclusive. E se Tarcísio entrar, o cenário muda completamente. O voto de oposição pode se consolidar em torno de uma candidatura mais forte, mas se não entrar, Flávio herda esse espaço, mas com menos força do que Tarcísio teria. É uma das variáveis mais importantes dos próximos dias na política brasileira. E a gente vai ficar de olho, claro, porque esse assunto vai render muito nos próximos dias e também nos próximos meses. Bom, eu sou o Alablanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E deixa aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião sobre Tarcísio de Freitas candidato à presidência. Você acha que ele deveria se candidatar? Você ficaria mais contente com a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro? Lembrando que eu só citei os dois porque são os dois mais populares, né? Que tem mais chance ali, segundo as pesquisas. E gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, pelos comentários e até o próximo episódio. Tchau, tchau.